Glorificamos o Teu nome, Senhor. Declaramos que reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Glória, honra, majestade sejam dadas a Ti, Senhor, pois só Tu és digno. Declaramos que reconhecemos que Tu és santo, santo, santo e poderoso. Te agradecemos por esse dia, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui na congregação dos santos, reunidos em Teu nome. Declaramos que somos gratos e reconhecemos a totalidade da obra da cruz. Somos gratos a Ti, Jesus, que por graça nos alcançaste. Recebe o nosso louvor nessa manhã. Oh, pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus. Amarramos os valentes em nome de Jesus. Determinamos aos espíritos contrários ao Senhor e ao Teu reino que se retirem em nome de Jesus. Declaramos para todo o mundo ouvir, físico e espiritual, esta é a casa do Senhor. Portanto, aqui o Senhor tem liberdade, o Teu Espírito tem liberdade. Flui, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos, papai. Te agradecemos, papai. Te agradecemos por este dia, por esta manhã e por estarmos reunidos aqui em Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar o trecho que leremos alguns trechos, alguns versos, mas o primeiro que nós vamos ler nessa manhã está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, verso 17. Mateus 4, 17. Eu estou lendo aqui hoje na Almeida Corrigida e Fiel, em homenagem ao meu querido bispo Sebastião Elias, que foi promovido, está na glória. E eu sempre conto essa história, mas o bispo sempre fala a mesma coisa. Ensinamento, irmão, vem por repetição. Quando eu perguntava a ele, bispo, e Bíblia? Tanta versão legal, meu bispo. Meu filho, Bíblia é Almeida. É chato, não tem muita, Almeida. Amém. E eu glorifico a Deus, porque hoje nós vamos ler na Almeida. E está assim na palavra do Senhor, Mateus 4, 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pai querido, essa é a Tua hora. Hoje, as nossas cabeças, as mentes e o nosso coração, toma eles cativos a Ti, Senhor. Nós queremos entender mais de Ti, do Teu reino. E queremos que Tu traga a mensagem que Tu tens aí no céu para nossas vidas, e que a gente possa entender e, entendendo, possa aplicar na nossa jornada aqui em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor. Desde dezembro do ano passado, o Senhor colocou no meu coração essa mensagem que me incendiou, que é a mensagem que eu entendi claramente que era o tema central da mensagem de Jesus. Jesus, por onde Ele passou, Ele anunciou o reino. E o tema central da mensagem de Jesus era o reino de Deus. E hoje a gente vive pouco mais de 2000 anos depois de que Jesus anunciou toda essa mensagem, e ainda a gente prega tantas outras coisas. E a gente prega cura divina, e é bom e é bênção. E a gente prega prosperidade, e é bom e é bênção. E a gente prega tantas outras coisas, que é bom e é bênção. Mas quando a gente começa a entender o reino de Deus, a gente vai ver que tudo isso está ali dentro. Então, quando a gente começa a ensinar sobre o reino de Deus, a gente começa a entender a plenitude de tudo que aquilo que Ele veio trazer e nos dar, para que a gente pudesse viver aqui com a restituição da obra da cruz. Porque Ele nos deu de volta o domínio, aquilo que Deus nos deu, Gênesis 1, 26 a 28. Quando Ele criou a terra e nos fez imagem e semelhança, Ele disse para o homem dominar sobre a terra. Ele não disse para dominar sobre o semelhante, mas sobre a terra, sobre os animais. E aí o homem entregou a Satanás. E Jesus veio para restaurar e nos devolver aquilo que é nosso por direito.
E o lindo é quando você começa a entender o reino, você vai ver, e o nosso maior exemplo é Jesus, que você não pode se abalar de forma alguma, nem deixar de cumprir o seu propósito, porque você tem algum opositor, ou porque tem alguém que não acredita em você, ou mesmo porque aquele que começou a obra antes de você, já não pode mais continuar, e você não pode olhar para as circunstâncias e parar a sua caminhada, porque para você viver o reino de Deus na terra, você tem que ter certeza de quem você é. Primeiro ponto, você tem que saber qual é a sua identidade, você tem que saber o que você carrega, e você tem que saber o seu destino, para onde você está indo. Porque se você não tiver certeza de quem você é, o que você veio aqui fazer e para onde você está indo, você para a sua caminhada no primeiro tropeço, na primeira pedra, na primeira dificuldade, você para. Quem veio preparar o caminho para o Senhor Jesus foi João. E a história de João e de Jesus é tão linda, é tão entrelaçada. Eles eram primos, que quando Maria chega à casa de sua prima Isabel, Isabel já grávida e Maria também, a Bíblia fala que João saltou no ventre de Maria, ele bebê mexeu. Isabel chegou assim e ficou: uau, é você, a mãe do Salvador. Imagine a ligação deles dois, de João e de Jesus. João veio para preparar o caminho. E quando a gente chega nesse trecho, nessa porção que nós lemos inicialmente aqui no 4,17 de Mateus, quando Jesus então diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. João vinha anunciando. E quando Jesus chega a esse ponto que ele declara isso, a gente leu 17, e todo mundo conhece esse 17 que a gente tem falado sempre, quase todas as vezes que eu prego. A gente pede ser o tema que for do reino, eu volto a isso. Porque para você viver o reino plenamente, você tem que viver uma vida em profundo e genuíno arrependimento. Quem disse isso? Jesus. Do grego original, metanoia. Se você não mudar a sua mente, você não vai ter capacidade de receber aquilo que Ele quer te entregar. Se você não mudar a sua rota, se você não mudar a direção e não seguir em direção à cruz, entendendo quais são os princípios imutáveis do reino de Deus, se você não viver um genuíno arrependimento, mudar a sua mente, você não pode receber, porque não vai compreender a mensagem do reino. Para você entender como Jesus estava tão certo de quem Ele era, qual era a missão, que nada nem ninguém fez Ele abalar. Quando a gente volta alguns capítulos, capítulo 12, e o caput diz assim: Jesus começa o seu ministério. Olhe quando Jesus começou o ministério público dele. Verso 12, 4:12. Porém, ouvindo Jesus que João tinha sido preso, aquele que veio preparar o caminho tinha sido preso. A Bíblia diz: Jesus voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, o reino chegou. João estava preparando o caminho, estava anunciando que aquilo viria. E Jesus disse: o reino chegou, o seu reino está ao alcance de você. Mas para você entender o reino, receber o reino, viver o reino, mude a sua cabeça, mude a sua mente e comece a viver com uma mentalidade do reino de Deus. Se a gente não tiver uma mentalidade do Senhor, a gente não pode receber aquilo que Ele quer entregar. Hoje na aula da EBD, quando eu estou Eberlin, ele falou que o universo tem 606 trilhões de estrelas. Falei o número certo? Aí ele falou: para que isso? Aí quando ele vai debater com alguns ateus, eles chegam para ele e falam assim: um exagero, não precisava. O sol, a lua, a terra e algumas estrelas estavam bom demais, desperdício. Você vai ver que não tem Deus nenhum nisso. Aí ele falou: irmão, ele quis provar o que está na Bíblia. Me compare com o universo que eu fiz e você não consegue nem ver o tamanho, porque eu sou maior do que tudo. Então, para você compreender o tamanho do reino de Deus, você tem que começar a ter a mente de Deus. E se você não tiver uma mudança da sua mentalidade, não vai compreender a totalidade daquilo que Ele quer te entregar. O exemplo mais lindo que eu entendi disso aqui, ele colocou a foto do teto da Capela Sistina na EBD. Aquela linda
Pintura de Michelangelo. O Senhor nos céus, tocando ali um homem. Aí ele falou, quando alguém falava para ele, não foi Deus que criou não. Ele falou, não conhece essa foto aqui? Isso é a Capela Sistina. Sim. Tinha um cara de balde de tinta. Alguém passou, chutou, a tinta respingou e ficou pronto. Não, foi alguém muito inteligente que criou isso. E 6 sextilhões de estrelas foi num traque de São João. Um grandão, um Big Bangão. Oh, Deus da Bíblia. Jesus, ele não veio à terra para fundar uma religião. Até porque se Jesus fosse fundar uma religião, ele não ia fundar, ele ia difundir aquela com a que ele nasceu. Jesus era judeu. Tem gente que entra em crise quando entende que Jesus era judeu, né? Jesus era judeu, meu irmão. Tinha Kabbalah de Shabbat na casa de Jesus. Jesus era judeu. Mas Jesus não veio criar religião. Jesus veio falar do reino. Ele veio implantar o reino. Ele veio restaurar um governo que o homem perdeu. Não é sobre religião. Eu aprendi aqui nessa casa com meu pai que ali está a religião, é uma canoa furada. Você entra nela, lá fundo e te leva para onde você não quer ir. Jesus veio implantar um reino, uma estrutura de governo, restaurar aquilo que Deus criou e restaurar a totalidade do propósito divino de nos fazer governar aqui. A sua primeira mensagem pública, a inauguração do ministério público de Jesus foi mudança de mente, o reino chegou. A declaração inaugura não apenas um movimento espiritual, mas acima de tudo o cumprimento do plano divino, o cumprimento do plano do eterno e imutável Deus. Restaurar o seu governo sobre a terra, restaurar o seu governo e o domínio por meio do homem que ele criou. Quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o reino, e para ficar mais fácil a gente tem que fazer e traçar um paralelo com aquilo que a gente conhece e vê nos dias de hoje. A gente tem que ver os reinos que ainda existem. Reinos em que sentido? Em sentido natural, que você tem um rei, uma rainha. E você vai entender o que é isso. Já falamos aqui algumas vezes. Na corrida de expansão do mundo, saíram os espanhóis e saíram conquistando um bocado de coisa. Foi país aqui, ilha no Caribe. Saiu também a Inglaterra, que não queria ficar atrás, com a marinha poderosíssima. Saiu por fim Portugal, chegou ao Brasil, nós. Mas eu gosto muito de dar o exemplo da Inglaterra, porque é um reino que ainda até hoje se mantém como reino. E aonde um reino chega, ele chega para estabelecer uma colônia e levar a sua cultura, levar a sua língua, levar o seu modo de vestir, levar o seu modo de falar, levar o seu modo de se portar, levar o seu compêndio de leis e levar os seus princípios. Quando a influência é exercida da forma certa, assim como nós, como embaixadores do reino de Deus, deveríamos exercer aqui na terra, a gente pode até sair de perto, mas a estrutura de colônia tem que permanecer com a identidade daquele que enviou o enviado. Quem entendeu? Vai entender agora. Década de 70, esse exemplo eu dou sempre, porque esse é claríssimo. Bahamas declarou independência, colonizado pela Inglaterra. Se você for hoje, 2025 em Bahamas, o carro, o volante é do lado direito. Um calor terrível. Vai tomar chá 5, 7, 8 vezes ao dia. Vai falar inglês e vai se vestir de paletó no sol. Porque a influência colonizadora foi tão grande que o colonizador saiu de lá, mas as marcas ficaram. Aonde você tem deixado as marcas do reino de Deus? Você foi comissionado por Jesus. O apóstolo Paulo, na lucidez do Espírito Santo, diz em Coríntios que nós somos embaixadores dele. Você tem deixado a marca do rei? Ou você tem proclamado a sua opinião por onde você passa? Quem serve no reino de Deus como um embaixador dele deixa de ter opinião e passa a declarar o que está descrito na palavra. Mas o que você acha desse termo, bispo? Não acho. O que a Bíblia acha é isso, e eu vou reproduzir o que o meu Senhor diz. É isso. Aleluia. Meu Deus, o reino é a mensagem central. Ele não veio para oferecer dogma, Jesus. Ele veio para revelar uma forma de vida. Um governo celestial que invade a realidade terrena. Invade a realidade terrena. A mensagem do reino, ela é tão radical que ela muda
ou pelo menos deveria mudar o modo que pensamos, o modo como vivemos e, acima de tudo, como nós nos relacionamos com o Senhor e com o nosso próximo. Vamos começar a pregar, senão o tempo passa. O reino é uma realidade presente, esse é o ponto número 1. Jesus não anunciou religião futura. O que Jesus anunciou foi a chegada de um reino presente. Não veio anunciar uma religião futura, veio anunciar um reino presente. Religião é um instrumento criado pelo homem para tentar levar o homem a Deus. O reino de Deus é algo que vem para habitar dentro de mim e de você. É algo que vem para mim e para você carregarmos. A gente falou, já tem não sei quantos, 4, 5 meses, não vou lembrar. Bodas de Caná. Que Maria foi convidada. E que também Jesus foi chamado. A Bíblia fala assim, meu irmão. Maria foi chamada e também Jesus e seus amigos. Então, para Maria foi dada assim, uma importância maior, uma relevância maior, porque ela foi convidada assim, e também chamaram Jesus, e também chamaram seus amigos. E por que ela foi tão reconhecida? Falei isso aqui, porque quando eu perguntei ao Senhor, o Senhor, ela é bênção, eu sei que ela carregou o teu filho, mas por que ela foi tão reconhecida, Senhor? Ela foi reconhecida pelo que ela carregou. A gente é reconhecido pelo que a gente carrega. O que é que você tem carregado dentro de você? O que é que você tem gerado dentro de você? Se você carrega a presença de Deus, você vai ter primazia nos lugares e vai ser reconhecido pelas pessoas. Pelo que você carrega. Glória a Deus. Jesus estava anunciando um reino presente. Que a religião ela só tenta levar o homem a Deus. Mas o reino de Deus é algo que vem do Senhor para habitar dentro da gente. O reino não é um lugar físico. O reino é um governo espiritual que rege a nossa existência. Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que quando nós nascemos de novo, João 3,3, a semente do reino e a cultura vinda do céu começa a operar em nós, começa a germinar dentro de nós. Veja que na nossa caminhada da fé é assim. A gente começa ali devagarzinho, porque a gente está criando raízes, a gente está se aprofundando e muitas vezes a gente está escondido. Mas vai chegar o tempo certo, que essa semente, ela vai gerar um brotinho, e esse brotinho vai romper a terra, para a glória de Deus. E você aí vai começar a anunciar e vai começar a gerar frutos do reino também. Tem gente que fala assim, bispo, eu gosto quando você prega que você dá as chaves. Você é chaveiro, irmão? Não pega a primeira chave aí. O maior inimigo do reino não é o diabo, é a religião. Porque dessa forma de piedade, porque a religião ela toma uma forma de piedade, mas não tem o poder nem a realidade do reino. O reino é a nossa prioridade absoluta. Jesus declarou, Mateus 6,33, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ah, Jesus, eu quero isso. Ah, Jesus, eu quero aquilo. Agora no Dia dos Pais, eu falei, como Deus é um Pai tão maravilhoso e tão espetacular, apaixonado por nós. Muitas traduções vão dizer que nós somos filhos de Deus. E falei isso, que no original algumas traduções trazem como teknon theos, filhos de Deus. Mas se você pesquisar vai ver que no original mesmo está blephos, bebês de Deus. Pela graça do Senhor, Ele me concedeu essa graça de ser pai e ter 2 filhos. Irmão, o meu mais velho está ali, tem 15. O meu pequeno tem 8, 7, vai fazer 8. Hoje estão caminhando já bem. Mas quando eu era bebê, meu irmão, se pousasse uma muriçoca, uma mosca, eu fazia uma zoada terrível. Para proteger do mosquito. Porque pai de bebê é assim, nós somos bebês de Deus. Nada Ele vai deixar de nos cobrir, vai estar sempre nos protegendo. Contanto que você esteja posicionado como filho, cumprindo princípios imutáveis. Posicionado como filho, cumprindo princípios imutáveis, redoma de Deus, que você é bebê de Deus. Aleluia. O reino deve ser buscado antes de qualquer outra necessidade.
buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas ele vai acrescer. E vai sobejar em você e através de você. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. A preocupação com roupas, com o que vai comer, com um boleto, comidas, bens. A Bíblia fala que é coisa dos gentios. O cidadão do reino, ele vive outra lógica. Quando você nasce num lugar, lhe é dado o direito do cidadão daquela nação. E a Bíblia fala que quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós nascemos de novo. E quando nascemos de novo, nascemos como cidadão dos céus. Eu dei um exemplo domingo passado do apóstolo Paulo e falei um pouco sobre cidadania e reino. Ele nasceu em Tarsis da Cilícia. Então ele era romano por nascimento, onde muita gente comprava por somas vultuosas o título de cidadão romano. Ele era romano por nascimento. Ele tinha direito à terra, ele tinha direito a casamento, ele tinha direito a ser julgado, ele tinha o direito de não ser açoitado sem um julgamento, ele tinha direito, se ele tivesse algo muito ruim feito na vida, a apelar a César. Direitos, porque cidadão tem direitos, tem deveres, mas tem direitos. Quando você é cidadão dos céus, você tem esses direitos. O reino vive em outra lógica. Os gentios aqui estão se preocupando com essas coisas. Quando você faz parte de um reino, a glória do rei e do reino se manifesta muito pelo tamanho do território que ele já tem e como vivem os membros e cidadãos do seu reino. Imagine se hoje na Inglaterra fosse um país e toda a extensão daquele reino de miseráveis, pessoas passando fome, pedintes na rua. Qual seria a repercussão mundial na mídia? É um rei terrível. O povo está passando fome, tem miséria, tem lixo, tem podridão nas ruas. Mas não, quando você vê pessoas cuidadas, quando elas têm acesso à educação, quando elas têm acesso à saúde e a tudo mais, e elas se sentem cuidadas, isso que reflete a glória daquele rei que está reinando. Então imagine quais são os desejos do Senhor da glória e dos reis para nós. Que nós tenhamos e vivamos o melhor aqui, porque isso vai refletir diretamente que tipo de reino nós fazemos parte. Mas para isso você tem que estar posicionado como cidadão, cumprir os seus deveres, porque os seus direitos o Senhor cuida e Ele é justo e fiel para te entregar aquilo que Ele promete na palavra dEle. Para quem gosta de chave, Jamilton Chaveiro, o que você busca primeiro revela quem governa a sua vida. Ah, não, eu vou buscar primeiro meus interesses pessoais. Vou buscar o que você busca primeiro, revela quem rege a sua vida. A religião anda buscando as coisas, meu irmão, o reino manifesta. É sobre isso. Vamos seguir. Os mistérios do reino são revelados aos que buscam. Não é à toa que Jesus falou por onde ele passou e ensinou por parábolas, porque não é para todo mundo. Quem não tiver a mentalidade do reino, vai ouvir e não vai entender. Vai dar, como os meninos dizem aqui, vai dar tela azul. Travou o sistema. Mas se você buscar ao Senhor, e buscar de todo o coração, e buscar intencionalmente o Senhor, com um relacionamento verdadeiro com você, vai começar a te explicar e a te revelar os mistérios sobre o reino de Deus. Mateus 13:11, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. O reino não é compreendido por intelecto, mas por revelação. O reino não é compreendido por intelecto, mas por revelação. Os mistérios são segredos espirituais, que se revelam a quem busca, mas se revelam a quem busca com fome e com sede. Entender como o reino funciona, é entender como viver na sua plenitude. Prosperidade, sim, com propósito. Autoridade espiritual, domínio sobre as circunstâncias. Mais uma chave para a gente caminhar. A revelação do reino transforma súditos
em embaixadores, pobres em príncipes e medrosos em conquistadores. Tem que romper, senão não vai. Tem gente que quer tanta coisa e anseia por tantas coisas, mas fica parado. Se movimente, meu irmão. Se movimente. Eu dei um exemplo aqui, eu não sei há quanto tempo atrás, ele me ocorreu agora de novo. Se você pegar e for para um lugar, tipo uma fazenda, e é uma bênção estar ali no meio do mato, eu gosto. Se for para uma fazenda e tiver um poste aceso, vai estar cheio de bicho ali. Porque a luz está iluminando, mas é uma luz parada. Agora pegue uma vela e acenda. A vela está lá, ó. Não chega um bicho, porque a luz que se movimenta, ela ilumina, mas não chega bicho. A Bíblia fala que quando você orar, que você ora e você se move. Já viu como é que o judeu ora? Melhor assim, ó, meu irmão. Acho que ele está dizendo para Deus, eu sou aqui, ó, uma chama. Veja o vagalume. O professor falou do vagalume, meu irmão. O vagalume tem um LEDzinho dele lá piscando, ele fala em código Morse. E tá você que até hoje só aprendeu o SOS, ó. Só aprendeu isso. E o vagalume sabe a linguagem toda. Vagalume. Deus é lindo, perfeito e maravilhoso. Ai, Deus, a cultura do reino transforma a nossa vida. A cultura do reino tem que transformar o nosso modo de caminhar, de viver, de falar. Quando você está inserido dentro da cultura do reino de Deus, você tem que se portar como tal. E você tem que reproduzir o padrão da cultura do céu. O céu tem a sua cultura. E nós temos que reproduzir a cultura do céu. Cada reino tem a sua cultura. Cada reino tem as suas leis, tem a sua economia, tem os seus valores. Não é diferente com o reino de Deus. Ele é a inspiração para o mundo. No reino de Deus, não vivemos pelo sistema do mundo. Nós vivemos, ou deveríamos viver, pelo sistema do céu. E quando você começa a entender isso, você vai começar até a entender o que é oração e como você deve orar. Calma. Não vou entrar no tema polêmico hoje ainda, deixa para o final do ano, que aí a mensagem do reino vai estar mais completa, mais densa. Eu estava ali, apontei para o pastor Jamilton, porque um dia a gente estava no Senadinho, estava eu, Jamilton, Zé Carlos, Bispo Lúcio. E aí eu fui falar um pouco de oração, e aí o caldo começou a engrossar, meu irmão, me olharam com os olhos assim, mas outros depois entenderam. Falaram assim, rapaz, eu passei para refletir aquilo ali, é aquilo ali mesmo. A gente vai devagar, vamos chegar lá. Mas a oração, quando você começa a entender a cultura do reino e viver por essa cultura, você vai entender que a oração é muito mais do que um simples ritual. Você vai entender que a oração é uma petição legal de um cidadão ao rei. Que você está peticionando ao rei, rei a qual você tem acesso por Jesus. E mais na frente, você vai entender que não é só sobre petição legal, mas que você tem direito também de fazer decretos e estabelecer decretos aqui, porque o Senhor deu a mim e a você domínio. Mas na frente a gente trata desse tema. Então a oração vai deixar de ser um simples fala, e vai começar a aparecer como petição legal de um cidadão ao seu rei. A prosperidade vai deixar de ser um acúmulo de bens e um acúmulo de riquezas, e vai começar a se transformar na manifestação da generosidade real sobre a sua vida. Do rei para com seus filhos. Nós falamos recentemente sobre generosidade real e sobre esse tema dentro do reino, generosidade real. Eu dei o exemplo lá do rei Salomão. Quando a rainha de Sabá chegou para visitar ele, ela levou presentes que ninguém tinha levado naquela quantidade até então. E ele recebeu. E quando ela está para ir embora, a Bíblia fala que ele deu a ela a mesma quantidade de presente que ela tinha dado. Ponto. E depois deu muito mais por conta da generosidade real. Aquilo ali já tinha me impactado, porque eu entendi plenamente o que era generosidade real. Estes dias estudando a Bíblia com Tati, o livro de Esther, falando sobre os banquetes, que é um tema que ela está estudando, e ela estava ali falando comigo, e eu já li a mil, né? Gostando, ela falando dos banquetes, eu falei assim, Deus lhe deu mais o quê? Deus lhe deu mais o quê? Ela falando, e eu só ali bebendo e absorvendo. Aí eu cheguei no tema da generosidade, eu falei, agora para, que agora é minha vez. Meu irmão, ele estava tão feliz
Açoeiro, que ele estava tão feliz, que ele deu uma festa. E o banquete dele durou 6 meses, 180 dias. De festa. Maravilha, tal. Depois ele manda chamar a Vasti, que não vem. E aí ele precisa de uma esposa nova. Chega quem? Esther. Quando ele viu Esther, ele ficou tão embasbacado com a beleza dela. Claro, o Senhor na vida dela. Porque ele falou, vamos dar uma festa. Vamos fazer um banquete. E ele deu aos seus oficiais, os membros da corte. E depois, não satisfeito, ele falou, baixa os impostos, alivia sobre todo o meu domínio, por conta da minha generosidade. Quando o rei está satisfeito, quando o rei está alegre, ele nos acumula de bens, de bênçãos, e ainda reduz aquilo que vem para poder nos dar de carga. Ele fala, reduz também. Porque eu quero demonstrar a minha generosidade com os meus filhos, os meus cidadãos do meu reino. Eu estou alegre. Aprendi aqui também nesta casa. Ninguém supera Deus em dar. Ninguém. Aí depois eu aprendi, eu com o Senhor, que ninguém supera Deus em dar por conta da generosidade real. Você viu quando você vai visitar ou algum membro do nosso país, o presidente, vai visitar alguma outra nação, que ele sempre ganha um presente? Generosidade real, princípio. Princípio. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa. Oh Deus. A generosidade real de Deus para com seus filhos. Romanos 4,17. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. É isso que ele tem para a gente, justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria que vai brotar dentro de você, alegria que vai manifestar onde você estiver, alegria que vai contagiar o meio por onde você passar. E isto é o reino de Deus, ele consiste nisso. Ai meu Deus, 5º ponto, a experiência da plenitude do reino. Quando nós entendemos o reino, nós passamos a viver. E algumas coisas a gente passa a viver e a receber. Primeira delas, a autoridade espiritual. Porque nós vamos passar a nos portar como representantes do rei. 2 Coríntios 5,20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores em nome de Cristo. Então, a primeira coisa, quando nós entendemos o reino, a gente passa a viver e passa a ter autoridade espiritual. Segunda, provisão divina. Todas as coisas nos são acrescentadas. Todas as coisas nos são acrescidas. Mas é bom demais. Identidade real. Terceiro, não somos apenas servos, mas filhos e herdeiros do reino. A identidade é algo tão tremendo. E o diabo não muda muito a estratégia dele. Sempre que ele vem para nos tentar, para nos abater, ele vem na identidade. Você? Você acha que você é quem? Você não pode. Ele chegou para Jesus, o Filho de Deus, que depois de 40 dias jejuando, teve fome, a Bíblia fala. E ele foi tentar Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se você é o Filho de Deus, se jogue daqui. Ele estava tentando Jesus na identidade. Meu irmão, se ele tentou Jesus na identidade, você acha que ele não vai tentar você na identidade? Tenha convicção de quem você é. Tenha convicção de quem Deus te formou para ser. Saiba que você é príncipe do Senhor. Saiba que você é princesa do Senhor. E não deixe nada nem ninguém roubar a sua identidade. Esteja convicto. Aleluia. Eu vou acrescentar isso agora. Você acha que um Deus criou 6 sextilhões de estrelas, meu irmão? Não criou você também? Criou você e criou tudo para você. E te deu domínio sobre isso tudo. Mas você tem que entender e ter certeza de quem você é. Ter certeza da sua identidade. Pense em uma coisa. Você vai no aeroporto, vai pegar um voo. Quando você está no portão, já fez o check-in, a mala, a fila. Você está no portão ali, no finger, para poder entrar no avião. Aí vem a funcionária ou o funcionário da companhia aérea. Passagem. Você passagem. Entre. É assim? Não. Passagem, você passagem. E ela depois pede o quê?
Porque a identidade te concede acesso. Se você quer voar, você tem que ter identidade. Se você quer voar e ir para as alturas, você tem que ter identidade. Saiba quem você é e não abra mão da sua identidade. Porque sem identidade você não tem acesso. Sem acesso você não voa. Guarde isso no seu coração. Se você não acreditar assim, minha fé é suficiente por mim e por você. Meu Deus, identidade, falamos. Quarto ponto, propósito eterno. Viver não é sobreviver. Viver é manifestar o governo de Deus na terra. Manifestar o governo de Deus aqui, isso é viver. Então não passe a vida sobrevivendo, passe a viver a partir de hoje, manifestando o governo de Deus. Jesus, ele veio ensinar e demonstrar o reino. Ele deixou claro que somente os que buscam com prioridade, com fome, revelação, podem viver plenamente essa realidade. O reino não é apenas uma esperança futura. Acima de tudo, ele é uma realidade presente, que deve governar cada área da nossa vida. Em Apocalipse, livro das Revelações 11:15, assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por séculos e séculos. Quando a gente vai para o livro do profeta Daniel, ele fala assim, foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isso foi o verso 14 de Daniel 7. E o verso 27 de Daniel 7. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos e do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Preste atenção no que Daniel estava dizendo, o profeta Daniel. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos. Eu não sei se você é povo dos santos, mas eu sou povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Então eu sei o que está escrito na palavra sobre aquilo que Deus prometeu, e eu quero, e eu tenho vivido isso para a glória de Deus. Aleluia. Eu já estou com o bispo Lúcio aqui. Eu queria que viesse o pastor José Carlos aqui, pastora Carlinha, bispo Alex. Você, princesa. A pastor Léo. Vai, pastor Léo, você tá lindo demais, que elegância, meu Deus. Cerca de 15 dias atrás, o Senhor já tinha falado no meu coração há algum tempo, e eu pedi ao Senhor algumas confirmações, e o Senhor trouxe essas confirmações ao meu coração. E há cerca de 15 dias atrás, mais ou menos 20 dias atrás, nós nos reunimos, esse que aqui estamos, num concílio examinatório, para examinar uma candidata para o ministério pastoral. E o que o Senhor colocou no meu coração, e até depois com conversas com o bispo Lúcio, eu cito o bispo Lúcio porque o bispo Lúcio já tem anos no ministério, caminhou e caminha com gente até hoje, mas foi um dos que foi treinado, assim como o bispo Alex, pelo meu pai. E nas primeiras concílios que a gente começou a realizar, ele falou assim: Júnior, você não acha que está muito aperto, não? Aí um dia meu pai estava passando, meu pai falou assim por mim ano passado: rapaz, Jesus é que foi para a cruz, viu? Eu falei: ô paizinho, foi assim que Deus colocou no meu coração. E acima de tudo, a gente não quer olhar só o conhecimento bíblico, mobilidade bíblica, onde está a passagem, mas acima de tudo a gente quer analisar coisas práticas e o caráter da pessoa, e quais são as posições que ela tem sobre alguns temas complexos e difíceis, para a gente ver se a certeza está ali, a convicção do Senhor está ali, e entendeu que não se relativiza, não flexibiliza princípios imutáveis do reino. Por mais que possa doer, por mais que seja um tema difícil, a convicção tem que ser maior. E eu queria chamar aqui também a candidata que foi examinada naquele dia, Gabriele Brandão Ferreira.
pedir que você se ajoelhe e que os pastores e bispos que estavam no concílio dela também se aproximem aqui, por favor. Pastores e bispos que ali estavam, naquele momento que eu sei que por muitos minutos e horas ali teve partes difíceis para você, mas as suas convicções só demonstraram aquilo que a gente já sabia. Ninguém ficou surpreso, mas todo mundo chorou e glorificou o nome do Senhor, porque entendeu você está firmada no Senhor. Nós glorificamos a Deus pela vida do seu esposo, que estava ali também intercedendo por você. Sabia que não podia perguntar, sabia que não podia interferir, mas escolheu estar ali orando por você. Quero que você saiba que o exemplo que vocês deram, apesar de serem tão jovens, da maturidade no Senhor, da cumplicidade no Senhor, vocês não talvez viram, talvez não entendam ainda aquilo que o Senhor tem com vocês e para realizar através da vida de vocês. Vocês fazem parte de famílias sacerdotais. Você aqui, o seu marido ali na Bélgica. Anos atrás, o Senhor levou o pai dele ali para fundar aquela igreja. E hoje, preparando vocês para estarem ali do lado daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, como neste momento ajudadores, intercedendo pela obra, levantando os braços de algo muito grande que o Senhor vai fazer com vocês e através de vocês. Eu vou pedir que os pastores e bispos que estão aqui imponham as mãos sobre ela. Vocês podem lá declarar a bênção do Senhor sobre elas, em nome de Jesus. Vai lá, um por um. Nada novo achei pra dizer então, como expressar posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
pois sei que há fôlego. Pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego. Louve ao Senhor. Em meu coração, não se caminhada, que o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus nunca buscou os próprios interesses. Jesus sempre vai uma milha mais, 2, 100, 10. Se alguém se perder, ele vai atrás. Se perder um, ele vai atrás. Se perder 2, ele vai atrás. Haverão dias que vocês estarão cansados, mas o amor pelas vidas vai fazer você ir mais longe. Nós declaramos bênção do Senhor sobre vocês, sobre o ministério de vocês, sobre a vida de vocês. E nós estamos muito felizes pelo que o Senhor tem feito através de vocês e da vida de vocês, e muito mais pelo que vai fazer. De pé, pastora Gabriele. Aleluia, glória a Deus. Nós temos a Bíblia do ministério e o certificado de pastora do ministério. Eu acho que ninguém melhor do que seu vovô e sua vovó foi instrumentos do Senhor para criar esse ministério. E hoje eu fico imaginando como está o coração do seu avô, da sua avó, sabendo que vocês são terceira geração.
vovó estão emocionados ali, vovô só chora. E eles estão indo, para quem não está lembrado, não está sabendo, eles estão indo para a Bélgica. Uma obra que o pai do Léo, o Senhor enviou lá 20 anos atrás, a maior igreja brasileira na Europa. E eles estão indo para lá para serem os sucessores. E eu sei, Bi, o maior presente o Senhor te deu, tá? A palavra do Senhor, tem a sua credencial do ministério. E eu sei também que tem um presente que os seus pais querem te dar. E eu queria chamar os seus pais para que eles viessem te entregar algo que eles trouxeram para você também. E sempre lembre, eu sei que não chegou a data, falta menos de um mês para vocês irem, mas que nós sempre estaremos aqui orando por vocês, intercedendo por vocês, sustentando vocês com as nossas orações e com os nossos joelhos, em nome de Jesus. Mais nada, eu peço perdão à igreja, a gente passou um pouco do tempo. Você sabe que como é que eu sou com horário, meio-dia em ponto, mas tínhamos essa celebração e não podia deixar de fazer. Nós vamos impetrar a bênção. Eu queria chamar também a minha irmã, a primogênita da nossa casa, a Andréa, que está aqui presente com seu esposo. Você dá um beijinho aqui em sua sobrinha, agora pastora também. Que a igreja levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.